Embarque toda semana com a gente no programa Faça as Malas. Turismo, entretenimento e muito mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. E vamos de Faça as Malas, seu programa semanal de cultura, lazer e turismo. Hoje vamos ver os indicados ao Oscar e também as novidades em Orlando. Eu vou chamar agora o Marcos Craveiro para estar explicando melhor como que vai ser o Oscar de 2025. Marcos. Olá pessoal, sou o Marcos Craveiro, como o Blake acabou de falar. Eu tenho algumas peculiaridades ao Oscar, pessoais em que eu vou estar falando a vocês. Esse ano foi uma coisa assim histórica no Brasil, de termos o mesmo filme com 3 indicações. 3 indicações? Inclusive, Blake, o melhor filme do ano. Qual seria o filme? Ainda Estou Aqui. Foi eleito, né, escolhido como um dos melhores filmes do ano, que isso nunca aconteceu na academia. São 10 filmes que eles escolhem. Desses 10, 5 são indicados e somente 3, 2, 1 ganha. 3, 2, 1 ganha. E esse filme é brasileiro, a produção Sim. totalmente 100% brasileira? Walter Salles é o diretor, Fernanda Montenegro, a atriz principal. E ele tá assim, super... Depois que ganhou Cannes, aí ele ganhou também o prêmio do Globo de Ouro. Melhor atriz, a Fernanda, como melhor atriz. Aí, depois disso, o filme pegou mesmo. Ele estava assim, quinto em audiência, quarto, quinto lugar. Foi para primeiro da lista de novo, tranquilamente, em pouquíssimas semanas. Então, ele voltou a ser o primeiro nessa semana. Até o Oscar agora vai ser março, e nós estamos filmes até março, sendo o primeiro lugar da bilheteria, da audiência. A Fernanda Torres, melhor atriz, ela ganhou o Globo de Ouro, que é muito importante para o Brasil. E aí ficou, então, a nossa expectativa e a corrida para o Oscar. O filme que mais foi indicado ao Oscar, agora vamos falar assim em geral, né? Uhum. Foi o filme Emília Pérez, que está dando já algumas coisas para se falar. Estão falando que usaram computação IA, inteligência artificial, em algumas cenas, mas é tudo meio que fofoca. A Fernanda falou uma coisa até legal, uma entrevista que ela falou recentemente. Ela está assim, a Fernanda Torres está assim, totalmente dando entrevistas nos Estados Unidos, está saindo até nos principais programas de televisão lá. Sabe? Tá uma divulgação muito legal, a Fernanda Torres. Ela tá dando um reconhecimento mundial, né? Que o Oscar Mundial. pode proporcionar para ela, né? Então, e ela deu uma entrevista esses dias para a Variety, falando um pouco do concorrente dela. Porque, assim, o filme Emília Pérez, ele pegou 13 indicações ao Oscar. Também é muito raro, porque o filme não é totalmente americano, né? É sobre uma transexual, é um tema, assim... Um tema meio polêmico, vamos dizer assim. Polêmico, né? E a atriz, ela é transexual, a primeira do Oscar, e foi indicada a melhor atriz também. Aí a Fernanda Torres, essa semana, falou um pouco sobre o filme, falou bem, inclusive, Sim. falou sobre a Carla Gasgon, que é a atriz indicada ao Oscar também, concorrente dela também, melhor atriz. Então, a Fernanda falou algumas coisas sobre a Carla. Sim. Só que, assim, algumas empresas desfocam esses fake news atualmente, desfocam um pouco o ângulo da coisa, desfocam um pouco o que a pessoa falou. Ela não falou mal do filme, nem da concorrente, pelo contrário. Ela falou legal, ela falou bem. Ela falou o ponto de vista dela, né? De como ela enxerga a produção. Sim, foi uma coisa bem assim, até técnica. Os produtores do filme mesmo, dos filmes que são indicados, eles não podem falar sobre o filme depois da indicação. Eles são proibidos pela academia. Se falarem alguma coisa, eles podem ser até advertidos e até o filme sair do concurso. Nossa. As leis são bem rigorosas, né? Rigorosíssimas. E então, foi assim, ela falou um pouquinho sobre a co-atriz que é indicada também, falou até bem.
Só que alguns jornais americanos já distorceram um pouco o que ela falou. Por exemplo, o Variety, que é um jornal americano muito influente, Deadline, e daí na Folha de São Paulo saiu mais distorcido ainda. Nossa. Aí começou... E o que eles falou, você sabe? Ela falou um pouco assim, sobre a atriz, trabalho excepcional. Ela falou um pouco sobre a Carla. Né? A Fernanda falou sobre a Carla. Falou bem, até assim, sabe? Bem legal tudo. Mas o pessoal disse que não é legal falar sobre o concorrente. Entendi. Então começa aí as questões. Mas, no geral, assim, no geral do Oscar 2025, temos essa história do Brasil pegar 3 prêmios, como Ainda Estou Aqui, melhor filme estrangeiro, já estaria assim, muito bom para o Brasil. Porque já é reconhecimento mundial. Sim, reconhecimento mundial, que o Brasil precisa bastante desse reconhecimento lá fora nessa área de cinematográfica, né? Sim, isso atrai mais patrocinadores, mais incentivos. Os olhares do mundo vêm para o Brasil. Sim. Com isso abre portas, né? O pessoal até falava assim, o Oscar não é muito importante. Falavam assim, do Brasil e tudo, falavam assim, eu não sei se não, porque não é muito importante. Lógico que é. É o principal prêmio do mundo de cinema e eles estão provando que é. Sim. E isso que é legal. Em março vai ser vai sair já os eleitos, melhor filme. Aí vão falar então o que é o que eu Ainda Estou Aqui pegou. Melhor filme estrangeiro, que é uma grande, que eu estava falando, que já é uma grande conquista para o Brasil. Sim, com certeza. Melhor atriz, ficou entre as melhores atrizes do mundo, com Demi Moore. Eu vi que ela concorreu com vários astros assim, Astros, de Hollywood, estrelas gigantesco, e ela concorreu. A Demi Moore, primeira vez que concorre com Substância. Sim. Que diz que é espetacular o filme. E ela concorre a melhor atriz, a Fernanda, né? Então já foi uma outra surpresa fenomenal para o Brasil. E a outra grande surpresa mesmo, está concorrendo ao melhor filme do ano. Junto com outros 9, são 10 filmes que são indicados. Um ganha. Um ganha. Mas dos 10 já estaria assim, entre os melhores da lista. Né? Qual seria o filme? Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui está entre os 10 melhores do ano do Oscar. Junto com o Wicked, que tem aí, pessoal, um elenco musical que pegou muito, né? Sim. O pessoal divulgou ele certinho, o Wicked. A Universal divulgou certinho, como fosse um musical mesmo, né? Que é com a cantora... Ariana Grande. Ariana Grande, isso mesmo. Então, ela foi já a melhor atriz. Na verdade, não tem melhor atriz, o Wicked, porque ela é coadjuvante, coadjuvante. É coadjuvante. Mas... se considera a melhor atriz, né? Porque, sim, eles indicam normalmente. Aí ela também está indicada. O filme é indicado a várias categorias. Cenário, produção. Ele foi feito todo dentro do... não é bem dentro do estúdio, mas gravado ao vivo as músicas do filme. Foi gravado ao vivo, quer dizer, ele pega, então, uma coisa inédita praticamente no cinema. Você gravar um musical ao vivo, você está como se você fosse vendo um teatro. Sabe? Deve ser maravilhoso. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir o filme, mas eu acredito que deve ser muito bom. Muito bom, muito bom. Você vê no IMAX, então, aquela tela maravilhosa. E aí, ele está classificado entre os 10, Ainda Estou Aqui. Nunca o Brasil teve essa honra e categoria. Teve, sim, com a Central do Brasil, que era classificado entre os melhores filmes estrangeiros do ano, né? Teve... O Pichote pegou algumas coisas também. Sim, Pichote eu assisti 3 vezes. Muito bom o filme, muito bom. Indico, muito bom o filme. Então, ele assim, está fazendo história em Hollywood. Ainda Estou Aqui. Então, vale a pena assistir. Está em primeiro lugar de novo na audiência. Vai ficar mais um tempo, porque eles tinham diminuído um pouco as cópias. Que cinema funciona assim. O filme vai bem na bilheteria? Vai bem. Continua nos cinemas. Já não vai bem. É cortado da exibição. Ele sai, né, da grade. Já sai da grade. Entendi. Então você fala assim, nossa, mas não assisti o filme ainda, porque você tem que prestar atenção e ver as estreias da semana. Pessoal, quinta-feira sai as estreias da semana, na quinta.
Então já anota aí, pessoal. Toda quinta-feira tem lançamento no cinema. A grade, né, começa na quinta e vai Até na outra quarta. Até na outra Quarta quarta-feira. ainda vale. Então já anota aí para você ficar programado e não perder nenhum lançamento do cinema. Sim, e já programar, por exemplo, vai ter tal lançamento. Se você for no filme b.com.br, ele tem lá o lançamento da semana. Ele fala, essa semana vai ter, qual filme vai ser lançado. Tem artigos lá que só pessoas que assinam ele que conseguem ler. Mas, no geral, a gente consegue, o leitor comum, vai falando assim, olha, semana estreia com tantas 1.000 cópias, aí já... Ele fala assim, mais de 1.000 cópias, já é filme que vai ser... Já estão apostando. Já é Queremos grande faça. lançamento, né? Já é grande lançamento. Semana tem bastante filme também estreando. O Chico Bento, que é também um filme nacional, está indo muito bem. Ele está entre os 5. Quando ele fica entre os 5 melhores da semana, ele com certeza continua em exibição. E está, assim, estourando mesmo o Chico Bento. E o Alta Compadecida, que está, assim, também muito bem de bilheteria, está indo muito bem. Começou em primeiro, deve para segundo, terceiro. Já Ainda Estou Aqui já foi caindo um pouco, mas o Alta Compadecida pegou, então, o lugar dele. O filme brasileiro está com tudo esse ano. Está bombando, né? Está bombando. Esse ano, filme brasileiro, produção brasileira esse ano está bombando no cinema, né? Isso é muito bom, porque dá incentivos não só governamentais, só falando assim, mas o governo que deu dinheiro, isso aqui. Não só isso, mas também empresariais. Porque os Estados Unidos, o governo não ajuda o cinema. A produção é feita por empresa e pelos estúdios mesmo. Esse filme é da Universal. Então, a Universal, ela patrocina, ela é da Universal, né? No final, aparecem alguns apoiadores, vamos dizer assim, né? Apoiadores que dão um apoio bom. Entendi. Então, o Brasil falta um pouco de patrocínio também. Quem sabe agora melhora mais ainda. Estão falando que vai melhorar mesmo. Então, o Oscar 2025 vai estar com tudo, pessoal. Então, todo mundo vai ter para assistir. Vai ser que nem uma Copa do Mundo de Futebol do Oscar. Vai ser esse ano. Legal, bacana. Legal. Eu tenho muita coisa para dizer do Oscar. Eu vou falar um pouquinho para não ficar muito enjoativo. Eu fiz um filme mesmo, não é assim feito em HD, cartucho, não, é filme 35mm. Que na época era o que exibia mesmo nos cinemas. Era o projetor 35mm, tinha 2 projetores, trocava o rolo até. Vinham 10 rolos enormes de São Paulo, assim, em caixas, em rolos, né? Lacrados e tudo. E era posto num projetor, 24 quadros por segundo. Eram fotogramas, na verdade. Era uma câmera que fazia fotos do filme. Como dizem, começou a fazer com animação. Foto por foto. Assim era um filme. Que bacana. É muito legal. Aí eles fizeram a evolução do cinema, né? Já tem 100 anos. Fizeram, então, 35mm, que era uma bitola grande e larga. Essa bitola grande e larga, a qualidade fica suprema. Então, o 35mm era o the best, né? O melhor para se fazer uma produção cinematográfica. Nós tivemos, eu e minha equipe, o Paulo Queiroz, que é em memória, o Luiz Pena, que era meu sócio, diretor da época também, fizemos o primeiro curta nosso, curta-metragem de documentário, sobre João da Mata, chamava-se João da Mata, um documento. Foi feito em coprodução com o Luiz Carlos Barreto, dono da Hélice Barreto, e Bruno Barreto, que é filho dele. Bruno Barreto até hoje tem muitas coisas em lançamento. Ele fez o Dona Flor dos Dois Maridos. Bacana. Um dos filmes mais bem exibidos do Brasil. Esse filme teve até uma produção mais moderna dele, né? Que lançou esse tempo atrás. Se não me engano, fez minissérie. Teve e teatro também. Né? Teatro também, né? Teatro muito bem. Estava passando em São Paulo, não era? Foi para São Paulo. E nós também, como somos produtores de teatro, cinema, televisão, filme, jornalistas, turismo... Falei um pouco da minha carreira. Interessante. Estudei na PUC, jornalismo e propaganda, também tenho agência de propaganda, tudo. Então, nós fizemos o João da Mata, um documento com coprodução do Luiz Carlos Barreto, da família Barreto,
que era a coprodução? Eles deram para a gente negativos, porque era feito negativo na época. Como eu te falei, são fotos que eram feitas no filme. Então, esses negativos custavam caríssimo, era a Kodak que fazia. Então, eram caríssimos. Eles deram para a gente negativos super ainda novos, alguns que tinham sido recentemente usados no Menino do Rio, da época. Menino do Rio, Sabor que Provoca Arrepio, música do... Isso era uma música, né? Era música, muito legal. Muito legal a música. Daí o filme fez muito sucesso, então eles deram pra gente, fazer, como a gente pode produzir? Eu falei assim, bom, eu pensei, né? Um dinheirinho ia bem, né? Mas não, eles deram pra gente um negativo, que já foi muito legal, só que foi assim, a aventura do João da Mata começa, no curta-metragem, começa aí. Porque eles deram pra gente, eu ia falar, bom, vou fazer um filme de 10 minutos. Eles deram pra gente 11 minutos de negativo. 11 minutos de negativo. E você tem esses negativos até hoje? Tenho. Tá em algum Tem editado, acervo? tá na minha casa, lá no meu escritório. Tá tudo guardado? Tem. E também no Museu da Imagem do Som de Campinas. Legal. Tem a original, né? Já em digital. A original você deixou lá? Em digital. No Museu de Campinas? No Miss Campinas. Miss Campinas. Também está no Miss São Paulo. Miss São Também Paulo. está na Cinemateca Brasileira. É assim, o que é João da Mata? João da Mata é um filme feito em 1923. Nossa. Ele é bem antiguinho. E eu consegui entrevistas com o produtor do filme, roteirista, iluminador. Não existia iluminação artificial. Era tudo feito ao ar livre, o cenário. Sim. Aí chamava Tomás de Túlio. Consegui uma entrevista com ele, só que não tinha som direto na câmera. E o Luiz Carlos Barreto, lá, o Barretão, emprestou também, além do negativo, a câmera. Foi mesmo usada para fazer Na Flor dos Teus Dois Maridos. A câmera desse tamanho, um pouco maior até, ver. Na época, A tela tem que ser o IMAX, aquela tela. E na época acho que era super pesado esses equipamentos para ficar carregando. Tínhamos né? que ir no Rio de Janeiro buscar de carro, senão eles não liberavam. E o diretor de fotografia foi junto. Tinha que assinar um papel para... Ele sabia, que era o Paulo Queiroz, que também foi muito conhecido em Campinas, vários comerciais de televisão. A gente trabalhou muito junto. E o João da Mata, então, foi feito, nesse processo que eu falei, 35mm, câmera do LC Barreto, do Barretão, negativo do LC Barreto. Fizemos, então, um filme medidíssimo, assim, centímetro por centímetro até, que depois passava numa coladeira, uma edição feita manualmente. O negativo era editado. Onde junta as partes, né? Exatamente, junta as partes colando. Colava mesmo com a madeira. Interessante. Aí tinha esse negativo, que eu ainda tenho, de 10 minutos. Então, filmamos entrevistas atuais. Foi em 1981, 82. O filme terminou em 83. A montagem dele, final, que foi feita também pelo Paulo Queiroz, foi feita na FAAP, em São Paulo. Então, eles também nos ajudaram nessa parte de... Eles tinham um moviola, que chamava. É um aparelho super interessante, que você vê na televisãozinha o filme passando, para ver o que vai ser usado. E a gente tinha um minuto só a mais. Graças a Deus, filmamos assim, bem próximo do próximo mesmo. Aí filmamos uma entrevista com o Tomás de Túlio, que era produtor, co-diretor, que é o diretor Arirar Alves. E o ator do filme, que era o Ângelo Fortes. O Ângelo Fortes tinha... Todos eles eram bem velhinhos na época, 85 anos. Então eles davam entrevista, o som era off, porque a câmera não era som direto, como eu ia falar. Então, o que era o João da Mata? Agora vou falar do João da Mata um pouquinho. Foi o primeiro longa-metragem, olha só, primeiro longa-metragem de enredo feito no Brasil inteiro. Longa-metragem que você fala é de quantos minutos Boa ou pergunta. horas? Muito legal essa pergunta. Curta-metragem são filmes até 10, no mínimo 7 ou 8. Hoje em dia tem filme até de 1 minuto, 3 minutos. Hoje em dia São pequenininhos. curtinhos, né? Curtinhos. Vem 15 minutos, 20 minutos. Também tem o Oscar dessa categoria, que eu concorri. Próxima participação aí. Bom, aí o João da Mata foi feito em Campinas. Foi um filme de 1923, baseado numa peça de autoria da Mirar Alves. Esse foi, então, o primeiro longa-metragem feito no Brasil, em Campinas. Isso que é importante.
E eu fui nos locais que eles filmaram. A rua Amelar Alves tem até hoje, fica perto da macarronada italiana. Nossa, que Hoje- perto, então. Hoje em dia tem macarronada de almoço. Macarronada italiana. Então, o filme foi feito lá, o estúdio não tinha iluminação artificial, quem inventou foi o Tomás Túlio. Isso está tudo no documentário, bem arrumadinho, bem feitinho, para a época, né? 1983. Então, foi feito esse curta-metragem, João da Mata, um documento, porque, na verdade, é um documentário sobre o primeiro longa-metragem feito no Brasil, com um enredo original, baseado na obra teatral do Amelar Alves. Esse filme, na época, fez muito sucesso. Ele tinha, assim, 1 hora... Então, se fala sobre o curta, é máximo meia hora, hoje em dia. 40 minutos também tem. Aí tem média-metragem, então é curta, média e longa. O média, 1 hora, tá bom já, 1 hora, vamos dizer assim. O longa, hoje em dia já tem 3h30, 4 horas. Nossa. Já estão fazendo bem longa mesmo. É bem mas longa. o mais ideal de cinema é 1h50. 1h50, que é 2 horas. que é o padrão que geralmente eles fazem, né? Porque senão as pessoas que estão assistindo não têm muita paciência, né? O Oppenheimer, que ano passado ganhou o Oscar, tinha quase 3 horas de duração. Nossa, Mas é bastante. Eles fazem até intervalo quando tem esses filmes. agora não faz mais. Não faz mais? antigamente tinha. Antigamente tinha intervalo no cinema, Tinha. né? Para o pessoal ir no banheiro. E era legal, sabe o que tinha também? Tinha o Overture, a apresentação, era só orquestrado, como tem na Noviça Rebelde. Do Noviça Rebelde, não. O Amor Sublime Amor, que é um filme do Robert Wise, de 1979, 81. Ele foi feito, também ele era longo, e tem o Overture, que era uma abertura, só orquestra e a tela escura, para a pessoa poder entrar no cinema e ver o lugar para sentar. Overture, essa é a abertura do cinema. Aí tinha, no meio do filme, parava, o filme continuava as musiquinhas. Tava tendo seu banheiro. Sim. Esse é sensacional, se voltasse isso. Porque hoje em dia não, você fica 3h30 lá, vontade no banheiro, você perde um pedacinho do filme. Perde. Se você Perde. sair, você perde, porque eles não pausam mais o filme. Perde, né? Então os filmes antigos, longos, Ben-Hur, Zero Andamentos, eles tinham mais de 3 horas, quase 3 horas, tinham a abertura, que era o Overture, daí o meio, e o final, que sempre foi mais longo. Antigamente, os filmes começavam com mais créditos no começo. Hoje em dia, parece rapidinho o nome assim e já começa o filme. Porque o pessoal não tem tempo de ficar esperando passar todo aqueles créditos, dá até sono, já dá até sono, né? Então, vocês verem filmes mais antigos, como tem no Telecine, como tem alguns programas de televisão, eles têm no começo a abertura deles, os créditos. Então, na época que eles fizeram João da Mata, ele foi feito de mais de 1 hora de duração. Por isso que ele foi chamado longa-metragem. Respondendo a sua pergunta agora plenamente. Né? Entendi, legal. Aí achamos legal. Eu já fazia alguns curta-metragens em Super 8, na época. Ganhou vários festivais no mundo inteiro. Meus filmes, eu fazia muita ficção, mas meu melhor mesmo, da minha autoria, são documentários. A ficção é muito difícil de fazer, porque você tem que contratar atores, ter roteiro, cenário, figurino. Tem muitos efeitos especiais, né? Que precisa Nem ser muito feito. efeito podia fazer. Né? Não tinha muita tecnologia. Porque não na tinha. época. Agora, hoje em dia, beleza, Recursos. tem a mesa de edição ali e tal, beleza. Bom, aí o que acontece? O curta-metragem, eu fiz muita coisa em Super 8 e foi premiado no mundo inteiro. Aí eu falei, agora vamos fazer um primeiro curta-metragem para o cinema. Nós tínhamos incentivo da lei da Ancine, que era um incentivo na época era Embrafilme, que é um incentivo muito legal. Todo longa-metragem passava um curta-metragem antes do filme longa. Então, na época do ET, na época do Flashdance, Nossa, tudo isso. o filme passou antes do longa. Essas lendas aí do cinema, né? Passou antes. Nossa, para isso já foi demais. E eles davam um pouco da bilheteria para o produtor do curta. Foi quando eu juntei, comecei a fazer outros filmes e tudo. Mas o João da Mata, como foi o primeiro, aí eu falei, agora vou pegar esse filme aqui e vamos mandar para a Academia de Cinema de Hollywood. Resumidamente, essa foi a história. O presidente da Academia de Hollywood, na época, era o Robert Wise, que
que eu estive com ele. Na verdade, fiz 3 cursos com ele. Robert Wise é o grande diretor que teve maior número de prêmios de Oscar até hoje. Ele fez A Novice Rebelde, Sound of Music, fez O Amor Sobre Amor, o primeiro. Depois o Spielberg fez um lindo, que é o West Side Story. Ele fez vários filmes, O Dia que a Terra Parou, Bebê de Rosemary, vários filmes super legais durante a carreira dele. Então, ele fez um dos últimos filmes dele, o penúltimo, foi Jornada nas Estrelas, de 1979. Jornada nas Estrelas, o filme, que foi muito bem feito, com efeitos especiais, já assim, um pioneiro na época. Então, foi um dos últimos filmes do Robert Wise. Robert Wise ganhou, como eu falei, vários prêmios. Fiz curso com ele E você, você entrevistou ele também, não Sim, entrevistou? Blake, acho que eu vi um pedacinho dessa entrevista. Depois, qualquer dia, vamos passar um pedacinho aqui. Muito incrível, passar para o pessoal ver que o Marcos Craveiro entrevistou o Robert Wise. Muito bom. Lá em Hollywood, no estúdio dele, ele deu um cartãozinho para mim. Que ano que era que você foi lá? 1980 olha, eu fui 3 vezes. Você foi 3 vezes? Primeira vez, 80, que eu convidou para ir em vários estúdios ver hot sets. Hot sets eram, assim, são ainda. Hot sets são estúdios fechados onde filmam filmes quentes, né? Que são filmagens na hora. Então o ator está ali, o diretor está ali, não pode ninguém entrar. A gente entrou, eu e o Luiz Pena, nós entramos. Exclusividade, né? Exclusividade do Marcos Craveiro. Nós vimos uma filmagem, daí nós fomos na Paramount, na Disney Studios, vimos várias produções, resumidamente, vimos várias produções sendo feitas. Então, cursos de roteiro eu fiz com ele, workshops, foi muito legal. As minhas 3 idas ao estúdio dele, ele tinha um escritório, na verdade ele era contratado para os estúdios, como a Columbia, Fox, né? Então ele era contratado. Daí, a última vez que estive com ele foi em 1985, foi quando eu fiz essa entrevista com ele, histórica, e ele era presidente da Academia de Cinema de Hollywood. E eu falei assim, bom, Mr. Robert Wise, aqui está o nosso curta-metragem. Levou para ele assim... Só que ele vem em 16mm, um pouquinho menor a bitola. O 35 porque é muito grande e muito pesado para a mala. Para ficar carregando, né? Ele vem 16mm, que a minha qualidade é muito boa, perfeita, até hoje. Aí deixei lá, ele falou assim, olha, nós vamos escrever seu filme. Vamos dizer para o James Roberts, na época era o co-presidente, era presidente, assim, diretor da Academia de Cinema de Hollywood. Eles assistiram meu filme, e o filme João da Mata, um documento, ficou entre os 10 finalistas, que são de shortlist. Hoje em dia é shortlist. Ficou entre os 10, 1984. Fomos bem adiantados da época. Pegava a Panam para ir aqui, pegava a Panam para ir ali. Era Varig, era Pan American, era a companhia do ano. Enfim, era bem... Los Angeles é bem longe. Ainda é. Bem longe daqui. Então, eu vendia carro, meu pai me dava carro, eu vendia para poder ter dinheiro, para poder ir lá para Los Angeles, umas loucuras. Mas deu tudo certo, o filme foi indicado entre os 10 melhores, ele não pegou nenhum prêmio, não ficou entre os 5. Entendi. Mas, em compensação, ele ficou para o acervo da Academia de Hollywood. Que já é uma grande vitória, uma grande conquista, né? Sim, Blake. Sabe por quê? Hoje em dia, é assim, a regra da Academia é todos os filmes que ganham o Oscar são vão direto para o acervo da Academia. É um dos maiores acervos e um dos mais importantes do mundo. Então, nosso filme, o Robert Wise convidou para ir para o acervo da Academia. Então, ele, como fosse indicado ao Oscar, do melhor filme na época, e ele está até hoje no acervo da Academia. Aí, o American Film Institute, que é um dos maiores órgãos até hoje do cinema dos Estados Unidos, viu nosso filme e também convidou para fazer parte do acervo. Bacana. Então, nós temos lá a academia, o filme está no acervo da Academia de Cinema, no American Film, na UCLA, que é uma universidade do sul dos Estados Unidos, lá da Califórnia, no Sundance Institute, que é do Robert, que fez o filme do Butch Cassidy. Esqueci o
Não é, é Robert Redford. Pronto. O Robert Redford, ele fez um instituto em Utah, cidade de Utah, chamava Sundance. Aí todo ano tem um festival muito importante no mundo inteiro. Ele também está nesse acervo e está no acervo da Bolonha, na Itália. Eu tenho muito orgulho também desse filme estar no acervo da Bolonha, porque é o principal acervo do Charles Chaplin. Nossa, Os filmes Charlie dele Chaplin. estão todos lá. Nos Estados Unidos, eles não quiseram aceitar o filme dele. Teve uma briguinha lá nos Estados Unidos. Aham. Então, o Charlie Chaplin ficou meio assim de ir lá. A academia não aceitou os filmes dele. Então, está no acervo de Bolonha, na Itália. E meu filme também, O João da Mata, no documento, também está no acervo de Bolonha. Frequentemente, a gente exibe ele no MIS de Campinas, a gente tem ele em digital, né? Então, a gente tem ele, uma fotografia na época super... Eu cheguei a assistir o João da Mata lá no MIS de Campinas. Eu lembro que eu fui lá assistir, que você me convidou para ir lá assistir e eu gostei bastante. Muito bem feito, muito bom. Para a época, né? A gente... Para a época, os recursos da época tá perfeito, muito bom. Aí, depois, eu fiquei familiarizado, agora resumidamente falando, do Oscar, como jornalista. Eu fui convidado em 1989 para ir assistir o Oscar lá na Chandler Pavilion, na época, que era onde era feita a realização do Oscar. Em 1989. Daí, em 2021, recentemente, fui convidado para participar entre os jornalistas. Na época era pandemia e é tudo feito pelo Zoom, tudo pela internet. Aí eu fui entre 5 brasileiros, jornalistas brasileiros convidados, e eu fui um dos convidados. Era a Folha de São Paulo, a revista Veja, e eu também fui convidado. E a gente chegava uma hora lá no Zoom, levantava a mão para perguntar algumas... Para fazer as perguntas, para o ganhador. Tem. Uhum. Que existia um estúdio, e tem um estúdio na academia, que só para os repórteres. Então, 89, 2021, esse ano, fui convidado para assistir uma prévia do Oscar, mas não tinha assim muito patrocinador para ir lá em Los Angeles. Era lá Aí depois eles passaram na televisão e tudo. Então eu tenho muita familiaridade, se eu posso chamar assim, meu coração e própria Campinas e tudo, com o Oscar. E torço sempre para o Brasil, desde aquela época. Você vê que em 1984, né, faz aí seus 40 anos. Mais ou menos. E o Brasil precisa, né, dessa visibilidade lá fora. Então, quando o Oscar mostra o trabalho brasileiro, isso ajuda bastante, né? Muito. Então, aí uma das primeiras coisas que eu queria mostrar para vocês, a primeira história que eu ia contar para vocês. Bom, pessoal, ainda hoje o Marcos Craveiro vai falar pra gente as novidades em Orlando, o que tem lá de turismo, o que o pessoal está fazendo atualmente lá. Marcos, o que tem de novidade em Orlando hoje, para quem vai para lá agora? Para quem vem para Orlando, hoje, você falou bem essa palavra, porque todos os dias tem novidade. Todo dia lá é um dia diferente, porque né? muitos parques. Muita Muitos atividade, parques, né? muitas atividades, muito... Então, por exemplo, no próprio Disney World, no Epcot, por exemplo, todo mês, cada 2 meses, tem festivais de pintura, festival de comida, festival de gastronomia. Então, tem o ano inteiro muita atividade no Epcot, que é um dos parques grandes para adultos, né, da Disney, que agora já encaixaram já uns brinquedos mais de adolescentes também, como Guardiões da Galáxia. Beleza. Agora, esse ano vai ser uma grande novidade, vai ter uma grande novidade. Conta pra gente qual que é essa novidade. É o Epic, Universal Epic Universe, que é o 4º grande estúdio da Universal feito em Orlando. 4º grande parque. 4º grande parque, que eles têm o Universal Orlando Studios, onde ficam as estações de cinema, que foi o primeiro parque. Eu estive lá na inauguração. Conheci Ron Howard, diretor do Cocoon. Quando foi essa inauguração que você foi 1990. Você foi lá e conheceu ele? Era super inauguração, só para VIP mesmo. Eu estava lá, me convidaram. Estava quem na plateia? Ron Howard, que é o diretor, e adivinha mais quem? Christopher Lloyd. Nossa. O Doc. Só o Doc do De Volta para o Futuro.
conheci eles, conversei com eles. Naquele tempo não tinha ainda o celular, né? Eu fui levar uma fotográfica minha, mas era tudo negativo. Tem alguma coisa ainda. Conheci muita gente legal lá na época. E dessa época para agora mudou bastante coisa, tem bastante Muito. lançamento, bastante atrações novas para o pessoal que vai para lá agora, né, se entreter. E o que tem agora? Fala pra gente assim, o que lançou agora lá no Então, nesses como eu parques falei, de Orlando. os parques agora toda semana tem novidades. Sim. A concorrência está muito grande entre a SeaWorld, entre a Universal, entre a Disney. Aí tem também o parque do Lego, que é um dos novos. Lego, Abriu o parque do Lego da lá. Lego. É um parque super legal. Nossa, a criançada deve amar, Todo né? mundo Porque ama. Lego todo mundo Todo ama, mundo né? ama. Abriu o parque da Lego. Aí vai ter o grande lançamento, o quarto parque da Universal. Como eu estava falando, da Universal Studios, aí tem o Island of Adventure, que também tem um pouco do Jurassic Park. É muito legal esse Islands, as Ilhas de Aventura, né? As Ilhas de Aventura. E tem o Volcano Bay, que é um parque aquático. Praticamente eles compraram a Wet n Wild para fazer o Volcano Bay. E transformou, né? Um de parque pro aquático. outro. Super bacana, super... Então, a Universal tem 3 parques, a Disney tem 4. Aí, as Universal não ficar atrás da Disney, não. Então, esse ano vai lançar o Epic Universe. Vai ser um parque com várias novas atrações. É incrível. Qualquer dia nós vamos falar mais sobre elas. Você sabe dizer quais tipos de atrações que vai ter nesse parque? Um dia eu vou falar especialmente disso. Entendi. Sobre as atrações que vão lançar no Epic. O nome já fala, vai ser épico. E essa semana nós vamos ver um dos primeiros hotéis, porque eles fazem os resorts também dentro dos parques. Lá tem vários resorts, né, dentro dos parques, né? Que Então, deve é ser Universal da incrível Disney, esses resorts. da Universal, a SeaWorld tem alguns hotéis também próximos, né? Então, é assim, esse mês, essa nova temporada agora, acabaram de inaugurar um parque novo, que é o Stella, da Universal. Já é praticamente um parque do Epic. A pessoa que for lá se hospedar já está aberto, são 750 quartos. Nossa, é bastante, 750. né? E tem atrações, assim, é um resort inteiro. Você pode ficar o dia inteiro ali. Não são caras diárias, não é propaganda não, mas $100 dá para ficar lá maravilhoso. Tranquilamente. $100 $100 a noite, no caso, a diária. diária. Entendi. É diária. E geralmente os parques lá, os hotéis, não tem café da manhã. Um dia a gente fala sobre isso. Então, esse parque do Stella, nós temos um clipe aí exclusivo, realizado pela Universal, mandado pra gente. A gente tem muita matéria exclusiva, a gente recebe muita coisa exclusiva. É um clipe muito legal, mostrando o que vai ser o parque e toda a sua dinâmica, todos os seus apartamentos. Stella seria uma galáxia em inglês, tem tipo uma galáxia, é uma estrela. Então o parque é bem futurista. E lá de cima dá para ver o novo parque da Universal, que é o Epic. E, Marcos, fala pra gente o que a gente tem aqui na nossa região, em Campinas, mais especificamente. O que a gente tem de turismo aí pro nosso pessoal ficar sabendo, para poder aproveitar no final de semana. Tem muita coisa legal em Campinas. Conta pra gente o que tem de legal em Campinas. Tem muito museu, tem muitas atrações ao ar livre. A Lagoa Taquaral é um dos lugares mais lindos que eu já vi até. Mais legal do que a própria Lagoa de Orlando. Muitas atrações. Agora vai ter uma tirolesa lá. A tirolesa eu fiquei sabendo que eles Isso. colocaram esses dias atrás lá. Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá conhecer e andar na lá. tirolesa. Mas 1.600 metros. Nossa, é alta, hein? Passa em cima da lagoa, assim, certinho. Ai, que legal. E é um passeio que também a prefeitura incentiva muito. Na estação de trem de 1930 e 40, que é a estação de Anhumas, perto do Carrefour da Dom Pedro, dos parques novos, perto ali da Dom Pedro, estação de Anhumas. É uma área fumaça. Sábado e domingo, vocês entram lá, www.mariafumaca.com.br, mariafumaca.com.br, tem toda a programação lá. Você dá um passeio pela máquina do tempo,
Nossa, que Que é a interessante. Maria Fumaça. E ela é de madeira, né? Você vai colocando madeira nela assim. Isso, é de e ela funciona de carvão, lenha, né? né? Lenha, né? É a lenha. lenha. Vapor. Maria Fumaça a vapor. Vapor. Interessante isso, né? Então, é um passeio Maria Fumaça que vai Campinas a Jaguariúna. Nós fizemos um pequeno curta lá com uma música de fundo. O filme já tem mais de 100 mil visualizações no YouTube. Ele é um curta que a gente fez para homenagear um pouco a Maria Fumaça, que é um passeio que tem aí na Estação Anhumas, em Campinas, que vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Faça as Malas de hoje fica por aqui com o Marcos Craveiro contando as novidades do Oscar de 2025 e também as novidades de Orlando, né, turismo que tem por lá e também Campinas, Maria Fumaça, que ficou aí de dica para vocês aproveitar o final de semana. E não perca as próximas edições do Faça as Malas. Muito obrigado e até a próxima. Embarque toda semana com a gente no programa Faça as Malas. Turismo, entretenimento e muito mais.